Graça e paz seja convosco. Deus abençoe a ti grandemente. Hoje gostaria de deixar o estudo em Gênesis capítulo 1, novamente falando sobre Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muitas vezes nós se questionamos sobre Deus. Por que Deus não age em momentos que muitas vezes para nós é terrível? Vamos compreender que quando Deus criou, Deus já era Deus. Deus abriu de si para então implantar o universo a intermédio de Cristo. Porque lá em João capítulo 1, falando sobre o Verbo de Deus, falando sobre Cristo e sobre a criação de Cristo e intermédio, de Cristo, Deus fez tudo. Então vamos compreender que Deus, ele abriu de si para então fazer o universo e tudo que há dentro do universo. Aí você me diz, Deus não permite a maldade, Deus é amor, e por que os acontecimentos ruins? Mas Deus, ele já construiu tudo com o seu tempo, o seu propósito, o seu acontecer. E nós vivemos no tempo de Deus, e o tempo de Deus é presente, é exato momento, é o acontecer agora, neste momento. Então, para compreendermos quem é Deus, vamos entender. Deus, ele criou o universo, ele abriu de si. Nós vivemos dentro de Deus. E Deus vive dentro de nós. Olha ao seu redor, olha a natureza, olha tudo que há dentro da grandeza que Deus fez. Então nós vivemos dentro de Deus. Claro que vamos compreender que Deus, ele é sábio. Deus é inteligentíssimo. Porque senão Deus não fazia, não criava o universo. Porque Deus, quando cria, ele cria perfeitamente. Mas o ser humano, ele tem que aprender, ele tem que compreender que Deus, além do amor, Deus também se faz justiça. E para que sejamos componentes, sejamos completos, puros, santos para Deus, precisamos então purificar a nossa alma, o nosso coração. E esta purificação, como que teria que ser feito então por Deus antes da criação do mundo? Será que Deus fez? Será que Deus criou sem saber? Não. Deus sabe de tudo. Então Deus criou a sabedoria do bem e do mal. Porque se nós fôssemos só bondade, então Deus não precisaria criar. Nós, para entender e saber quem é Deus, tivemos que conhecer o bem e o mal. E o conhecimento do bem e do mal é isto que nós vivenciamos diante dos olhos. Quando Adão e Eva caiu, então, na cilada de Satanás, quando caiu na conversa de Satanás, então entrou a maldade. Fomos conhecedores da maldade. E Deus, quando construiu o ser humano, disse: fazei o homem semelhante a nós.
Então, para que nós somos semelhantes a Deus, precisamos ter o conhecimento da verdade e do mal e da maldade. E também precisamos vivenciar, assim como Deus também vivencia, só que diferente. Deus vivencia hoje olhando quem é o ser humano, olhando o que o ser humano faz, como o ser humano se comporta, porque Deus é puro. Deus é santo, santo, santo. Esta é a diferença. E nós precisamos, então, purificar a nossa alma. Precisamos trabalhar o intelecto e conhecer que Deus vive dentro de nós e nós vivemos dentro de Deus. Porque Deus é tudo, é só você olhar ao seu redor, é só olhar na natureza, no espaço, é só olhar na criação de Deus, no sol, na terra. E Deus é perfeito em sua criação. Eu canso às vezes de falar, porque aqui também, no versículo 2 de Gênesis, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu tenho um vídeo falando sobre este versículo. As águas é os céus. E entre os céus existe uma separação. As trevas e o abismo. Muitos dizem que Satanás tem acesso ao reino dos céus. Não, 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 isso não existe. Satanás não passa além das trevas. Satanás, assim como nós, vivemos aqui na terra, abaixo do céu. Nós só não vamos até as trevas. Satanás sim. Mas além das trevas, além do abismo, Satanás não passa. Jamais Satanás vive no reino dos céus. Deus tem o controle. E Deus tem o controle do bem e do mal. Assim, quando Satanás foi expulso, assim como nós fomos também colocados para a terra, assim como o jardim do Éden foi tirado, guardado por querubins, então, meus amigos, irmãos, Satanás não entra no céu, não reina. Satanás só reina aqui na terra, igual nós vivemos. Então, compreender a grandeza de Deus não é fácil. Mas aqui, nas Escrituras, quando Deus fala sobre a forma da terra e que a face do abismo havia trevas, o abismo é o grande final. O abismo é o grande julgamento entre os humanos. Quando Jesus Cristo vir julgar nós, o fim dos tempos, o dia do juízo final, então o abismo é a divisão entre essa terra e os céus. Deus é perfeito, Deus não criaria nada. E Deus também não deixaria Satanás reinar os céus depois que foi jogado para a terra. Vamos compreender as Escrituras. Vamos estudar. Eu peço para você, pegue a sua Bíblia, estude. Então hoje vamos compreender. Deus vive em nós. Basta você se dedicar a Deus. Basta você caminhar com Deus. Basta você querer estar com Deus.
Vem de dentro de você, porque Deus já está dentro de você. Deus já está dentro de nós. E nós vivemos dentro de Deus. Vivemos dentro do que Deus tem para cada um de nós. A criação de Deus está dentro dele. O universo está dentro de Deus. A terra está dentro de Deus. Tudo está dentro de Deus. Até Cristo está dentro de Deus. Vamos compreender. Deus abençoe a ti grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo é o complemento da palavra, é o complemento das Escrituras. Deus é tão sábio que deixou as Escrituras para o ser humano, porque o ser humano, ele não ia acreditar. E olha que está dentro de cada um de nós. O ser humano tem que ser chocado. O ser humano tem que ser cutucado. O ser humano tem que ver a justiça de Deus. Ele tem que ser ferido para acreditar em Deus, para ver que Deus existe, para ver que Deus é grandioso, é a misericórdia, é amor, é a verdade. Tem que compreender, tem que estudar a Bíblia. Estudar, colocar dentro de si, despertar, dar frutos, porque a semente está plantada em nosso DNA. Só que muitas vezes o equilíbrio mental te faz dispersar, caminhar por caminhos que não é o correto, não é o caminho que Deus quer. Mas nós precisamos edificar este caminho. Nós precisamos de nosso intelecto, é de nossa vontade. Deus deixou para ti aqui a escolha, o livre-arbítrio. A escolha está dentro do seu intelecto, da sua cabeça, dentro do seu coração. Será que Deus não é sábio? Será que Deus não é inteligente? Só vai estar com Deus se você quiser. Se você limitar o seu caminho e deixar as coisas erradas e edificar a sua vida, fazer a base da sua vida, do seu caminho. Este é Deus. Então, comece a estudar. Quer a limpeza da sua vida, quer o caminho correto, comece a estudar e entender quem é Deus. Deus abençoe, amém. Eu peço que possa ter te ajudado, mas você só vai encontrar respostas dentro do seu coração e da sua alma aqui, estudando a Bíblia e tendo uma conexão maior com Deus, com Cristo e o Espírito Santo. Amém. Olha que luz brilhante. Isso é Deus a cada dia em nossa vida. Não se negue por isso. A transformação do universo é Deus presente em tudo, é Deus vivenciando tudo. Amém. Santo, santo, santo.